Bom dia. Bom dia. Na aula de hoje vamos falar de planejamento da paisagem, conceitos e experiências europeias. Antes de mais nada, é importante buscar uma definição de paisagem que possa atender, os anseios de um planejador. Entretanto, o conceito de paisagem, sua definição, evoluiu muito ao longo dos anos. Aqui tem algumas definições, pega em anos diferentes, em contextos diferentes. Vamos dar uma lida para poder entender o que cada uma propõe, quais são seus defeitos e seus elementos válidos, né? A primeira definição é uma definição que se encontra no dicionário italiano de Voltuoli, de 2006. Para De Voltuoli, o autor do dicionário, a paisagem é uma porção de território considerada do ponto de vista da perspectiva ou da descrição, ou também do ponto de vista geográfico, e usa como sinônimo de paisagem os termos panorama, vista, ambiente e território. Do meu ponto de vista, essa é uma definição que ela fica um pouco aquém do desejado, na medida que, como vocês podem perceber, a paisagem é definida como uma parte do território, né, e considerado do ponto de vista da perspectiva ou da descrição. Então, se mantém uma relação ligada principalmente à observação, né, nem dizendo quais são os motivos e as razões pelas quais a gente está observando a paisagem. Isso está sendo motivado ou instigado por alguns objetivos ou por algumas intenções, né? A segunda definição é do Oxford English Dictionary, de 1989, que diz que paisagem é uma extensão de terra com suas características distintivas, consideradas como um produto da modificação ou modelagem de processos e agentes, geralmente naturais. Então, essa definição, ela já dá uma contribuição, do meu ponto de vista, a mais com relação à definição anterior, e é necessário também entender de onde veio, né? É uma definição a partir de um dicionário anglo-saxão, então há uma cultura, né, diferente com relação à aproximação à paisagem. Mas o que esse dicionário traz de interessante na sua definição apontar, né, a paisagem como ela ser o produto de processos, né? Então, produto da modificação ou modelagem de processos e agentes geralmente naturais. Nesses geralmente naturais está implícito o fato que tem agentes também que não são naturais. Então, esses outros agentes, afinal da conta, são os seres humanos, né? Então, a paisagem ela é um produto da modificação operada por processos naturais e não. Então, essa é uma definição já mais interessante que desperta a nossa atenção enquanto planejadores, né? Valerio Romani, que é um arquiteto italiano, em 1994, ele define a paisagem como a mais alta agregação organizacional de conjuntos vivos complexos. Como tal, diz a paisagem é constituída por sistemas dinâmicos de ecossistemas que evoluem de um processo integrado de restrições, interações naturais e antrópicas. Como vocês podem ver, essa definição já é uma definição que incorpora questões diferentes das que vimos anteriormente, né? Essa questão da agregação organizacional de conjuntos vivos complexos é uma contribuição que vem diretamente por parte de um certo campo do conhecimento, em primeiro lugar por parte da ecologia, da paisagem, né? Quando fala sistema dinâmico de ecossistemas, né, que evoluem em processo integrado de decisões, interações naturais e antrópicas, né, remete àqueles conceitos básicos que fazem parte da ecologia da paisagem, né, que analisa a paisagem como um conjunto, na verdade, como um mosaico de elementos, fragmentos, corredores, manchas. Então, é uma análise, sem sombra de dúvida, interessante para nós,
mas que ela aponta para uma abordagem especialística, né, que nos vê como arquiteto urbanista numa posição, ou se não se trata de uma posição, de qualquer maneira, numa sensação de que falta algumas coisas, né? Principalmente com relação às questões da presença antrópica e do resultado da ocupação antrópica, né, na medida que são essas paisagens, né, que afinal das contas nós vamos ver que isso se trata de paisagens culturais, são aquelas que nos interessam mais enquanto arquitetos e planejadores. Isso não significa que paisagem onde a presença antrópica seja mínima não façam parte do nosso campo de atuação, né? Mas, de qualquer maneira, essa definição nos remete que há alguns campos de conhecimento, né, das ciências biológicas e ecológicas que, mesmo a gente percebendo sua importância, na medida que nos permite analisar e ver a paisagem com outro olhar, a gente entende que são abordagens que precisam ser complementadas por parte de outras questões que dizem mais a nossa profissão, né? E aí a gente chega, né, nesta quarta definição da Convenção Europeia da Paisagem, que diz que a paisagem é entendida como um aspecto essencial da imagem de vida das populações e que contribui para o desenvolvimento das culturas locais e que representa uma componente fundamental do patrimônio cultural e natural da Europa. Entre essas quatro definições que a gente viu, claramente essa é aqui que nos atende mais, né? E que como, né, vocês podem perceber da fonte, né, onde ela foi retirada, diz a respeito da paisagem e do planejamento da paisagem. Então, se reconhece a paisagem como o elemento principal onde as populações vivem, né, um elemento importante que contribui para o desenvolvimento das culturas locais, numa relação bionívoca, né, e que representa uma componente fundamental do patrimônio cultural e natural da humanidade, né? Essa definição ela pode ser aplicada também em outros contextos, não somente na Europa, né? Essas são, acabamos de ver as definições. Agora, tem conceitos da paisagem que, de alguma maneira, elas andam paralelas com as definições, na medida que o conceito da paisagem, eles evoluem a partir de uma abordagem inicial até, né, a abordagem atual, que não é a abordagem definitiva, claramente, né, mas a abordagem inicial, ela se contextualiza numa determinada época, né? Vocês podem bem entender quando a gente lê essa definição, né, esse conceito de paisagem, na verdade, que foi utilizado como primeira maneira de abordar, né, a paisagem, que era vista como uma porção de território, né, que se abarca com o olhar, né? Então, esse primeiro conceito de paisagem é um conceito que está estruturado a partir da dimensão estética. Então, o que se abarca com o olhar, o que se vê, o que se observa. Já no segundo momento, né, o conceito da paisagem ele evolui e a paisagem é vista como composta de objetos e lugares raros e valiosos, que é de qualquer maneira uma visão parcial, né? Mas se dá uma atenção, pelo menos, né, clara a evolução na medida que se começa a identificar os elementos que compõem a paisagem. E nessa primeira etapa, o que se destaca claramente são os objetos e lugares que são considerados como raros e valiosos, né? Então, como vocês podem ver, é um passo a mais da visão estética, mas de qualquer maneira é ainda uma visão parcial, na medida que a paisagem é aquela determinada porção do território que chama a nossa atenção para ser uma porção
né, bela, que tem valores estéticos, né, e que dentro dela os valores estéticos são dados pela presença de determinados objetos, de determinados lugares que se encontram únicas e exclusivamente nessas paisagens, né. O terceiro conceito de paisagem, né, então outra etapa na evolução do conceito de paisagem é entender a paisagem como um conjunto de ecossistema. Então a paisagem ela é contextualizada dentro da sua dimensão ambiental, identificando os elementos que compõem esses ecossistemas, de alguma maneira nos remetendo à ideia da ecologia da paisagem que acabamos de falar na definição do Valerio Romani, né? Posteriormente, a paisagem é vista como resultado das modalidades com as quais o homem planeja a gestão dos recursos territoriais e as tipologias espaciais, né, da qual encontra seus fundamentos, né, abordagem histórico-cultural. Então, como vocês podem ver, né, o conceito de paisagem se amplifica, né, incorporando também os processos humanos, né, principalmente associado às gestão dos recursos territoriais, às tipologias espaciais, afinal das contas também aos modos de vida. Essa questão do modo de vida, né, esse aspecto do modo de vida, ele faz parte da última definição que a gente viu da Convenção Europeia da Paisagem. Agora, alguns autores, né, dão suas contribuições. Eu acho interessante esta contribuição teórica, né, fornecida por Cosgrove e Lowenthal, que eles fazem uma distinção importante entre, né, a paisagem do insider, que é quem mora e vive nele, e a paisagem do outsider, quem visita. Vocês podem entender que isso é uma distinção fundamental, na medida que a paisagem percebida, né, é bem diferente entre quem mora e vive nela e quem somente visita, somente entre aspas, claramente, né? Isso não significa que quem visita se aproxime dessa paisagem de uma maneira casual. Do meu ponto de vista, quando a gente faz essa distinção, uma menção do outsider como alguém que está interessado nessa paisagem, então há uma relação, digamos assim, de proatividade na medida que o outsider está interessado em entender o que tem nessa paisagem, como essa paisagem funciona. Mas vocês podem bem entender, né, que esse esforço ele exige, né, muito trabalho, muita energia. E do meu ponto de vista, é difícil que se tenha uma percepção, um entendimento ao nível de quem mora e vive nesse espaço. Pelo menos isso exige, né, um envolvimento tal, um mergulho tal e profundo por parte da outsider, que pode significar que não são muitas os outsiders que conseguem se dedicar o tempo necessário. Mas, de qualquer maneira, né, essa distinção nos permite de olhar, né, com um olhar diferente as contribuições de quem estuda a paisagem. Então, essa distinção é importante e valiosa porque revela e marca a inevitável diferença de conhecimento, de avaliação, de abordagem cultural entre os dois pontos de vista. As mais parte das vezes são inconciliáveis e incomparáveis, a não ser que tenha esse esforço que eu mencionei há pouco por parte da outsider de mergulhar profundamente nessa paisagem na qual ele não mora e não vive, justamente para poder incorporar essas dimensões do morar e do viver, né? Mesmo assim, a gente entende também que dificilmente também a experiência do morar e viver consegue preencher, né, ser totalizante, né, como a experiência de quem nasce no lugar, né, e cresce, né? Então, se evidencia que existem diferentes paisagens, não há a paisagem objetiva, mas a paisagem do observador, que é resultado do ponto de vista e cultura do observador. Isso é importantíssimo, exatamente é um aspecto que quase eu estava esquecendo, porque, de fato, a paisagem nos molda também com relação,
né? A nossa cultura, a nossa bagagem. Então, o outsider se relaciona com a paisagem nova a partir, né, de uma experiência e de uma bagagem cultural pregressa, e através da qual ele tem que dialogar e se relacionar com a bagagem cultural da paisagem, né, considerando que as pessoas fazem parte da paisagem que ele quer observar. Então, de fato, este hiato é algo que é bem difícil, eu diria quase impossível de eliminar. Mas isso não significa que a visão do outsider seja uma visão estéril, pelo contrário, a visão do outsider permite, né, fazer análise e relacionar elementos, né, e objetos, valores, utilizando um outro ponto de vista, o que pode ser, sem sombra de dúvida, valioso, o que pode também servir, né, para quem mora nessa paisagem, né, para ter uma visão crítica, para poder entender certas questões que não são enxergadas por parte de quem mora e vive nessa paisagem. Então, são duas dimensões importantes, né? Elas não se excluem, elas podem se complementar, podem se relacionar, né? E, sem sombra de dúvida, utilizando os processos corretos, permite que a paisagem possa ser entendida. Isso é condição sine qua non, indispensável, porque depois possam ser feitas propostas para a paisagem, né, que se possa, de fato, pensar a um planejamento da paisagem. Na atualidade, né, afirma-se, né, ou já se afirmou de uma vez por todas, a concepção da paisagem que rejeita uma existência objetiva. O que acabamos de ver vai nesse sentido, né? O insider tem sua concepção, sua visão, seus valores, e o outsider, por sua vez, tem os dele, né? Então, a paisagem não é o conjunto e somatória de bens, de coisas bonitas e excepcionais. É mais do que isso, né? Porque a paisagem é o significado de uma função eminentemente cultural e, portanto, histórica, capaz de dar um sentido e significado à configuração da nossa maneira de viver e de se instalar no meio ambiente. Então, a paisagem, ela é algo que, embora pode ser analisado utilizando abordagem que tem seu sentido em teorias, né, em teorias e até em alguns casos com embasamentos em campos científicos, né, considerados mais objetivos, né, é de fato um objeto cuja análise, cujo entendimento varia de pessoas para pessoa, né? Então, sua existência objetiva ela tem que ser colocada entre aspas, né? Na medida que a paisagem, cada um dá quase que o significado. Cada um dá quase que o próprio significado, né? Um segundo aspecto na atualidade é que afirma-se que a paisagem envolve todo o território e vice-versa, né? Todo o território envolve a paisagem. De fato, a Convenção Europeia, que a gente já mencionou, a Convenção Europeia da Paisagem, diz que a paisagem é um elemento importante para a qualidade de vida das populações, nas áreas urbanas e no campo, nos territórios degradados, como naquele de grande qualidade, nas zonas consideradas excepcionais, como naquelas da vida cotidiana. Então, a gente entende claramente que esta visão da paisagem, esta visão estética da paisagem, destacando somente as paisagens que têm valor, né, que são as paisagens bonitas, né, as paisagens históricas, é uma visão que, na atualidade, é considerada como ultrapassada. Então, a paisagem é todo o território, né? A paisagem é o espaço que o homem mora, né? Um terceiro aspecto, né, do conceito de paisagem na atualidade é que se afirma que a única possível e significativa leitura e interpretação que pode se fazer do território e da paisagem é aquela que se faz através da abordagem geohistórico e antropológico-cultural de desvendamento e tradução dos hieroglifos e do palimpsesto diacrônico do território.
Essa é uma questão interessante, porque nos informa, né, que a paisagem tem uma dimensão profunda, né, atrás da observação da paisagem. Nós podemos utilizar uma abordagem geohistórica, antropológico-cultural, desvendar, né, seus palimpsestos diacrônicos do território, ou seja, quais são os elementos que fazem parte da paisagem, quando eles apareceram, quais relações tiveram entre si e o que eles trouxeram, o que de fato eles representam, né? Porque a paisagem que a gente observa, ela é a sobreposição de um conjunto de elementos que foram aparecer ao longo de épocas históricas diferentes, por razões antropológicas, culturais também diferentes, né? Então, nossa observação é sincrônica, é a observação que nós fizemos agora, né? Mas tem uma dimensão diacrônica que ela é possível dissecando ou destacando, né, os signos que a paisagem tem, né? E que são signos que permaneceram, né, e se consolidaram ao longo dos anos, das décadas e dos séculos. Afirma-se também que o que pode ser lido é somente a ponta do iceberg, né, que a leitura e a interpretação da paisagem que é uma operação de decifração e de explicação histórico-cultural, né, como acabamos de falar, e que também, por uma compreensão profunda da paisagem, existem numerosas disciplinas e várias metodologias interpretativas, né? Isso é importante. Nós mencionamos a ecologia da paisagem, mas também tem a arqueologia da paisagem, né? A própria história, né? São várias disciplinas e várias metodologias que podem ser utilizadas como ferramenta para a análise e a compreensão profunda da paisagem. Um outro aspecto importante é que se afirma que necessitamos cada vez mais da paisagem para dar um sentido e significado ao ambiente onde vivemos, de tal forma que podemos nos reconhecer nele, nos identificar e reconhecê-lo como nosso, de tal forma que a paisagem é, em cada lugar, um elemento importante da qualidade da vida, né, da qualidade da vida das pessoas. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo porque, destacando isso, e, sobretudo, tendo consciência disso, a relação com a paisagem, ela muda de uma maneira estrutural. Se isso era implícito, e por isso até acho, até um certo ponto, não necessariamente precisava ser destacado, né, nas atitudes, né, na cultura das populações que moldaram determinadas paisagens históricas, né? Hoje, mais do que nunca, isso é importante ser reconhecido, justamente pelos processos, né, pela velocidade que tem as mudanças na sociedade contemporânea. Então, as mudanças que temos, as transformações que temos atualmente, a velocidade delas, nos leva a ter um descolamento com a paisagem que a gente vive, não reconhecê-la como parte de nós, né? Agora, esse processo de reconhecimento, de identificação, né, das pessoas na paisagem é algo fundamental para que se possam ser conduzidos os processos de transformação da paisagem, de valorização da paisagem, né, e de planejamento da paisagem. Um sétimo aspecto diz que a paisagem é o recurso a ser explorado e utilizado para dar um sentido visível à melhoria da qualidade do ambiente onde vivemos, né? E esse é importante, e isso é objeto, né, das práticas de planejamento da paisagem na contemporaneidade, né? Uma paisagem
uma paisagem que funciona, uma paisagem que garante, né, a qualidade de vida, né, das pessoas, né, e, consequentemente, onde as pessoas vivem bem, também tem uma qualidade do ambiente, além da paisagem, né. Afirma-se também que a capacidade de produzir a paisagem encontra-se em risco, e que o risco é a morte da paisagem, né, e, de fato, isso é um pouco o que eu mencionei anteriormente, quando a gente fala das velocidades de transformação, né, da paisagem que ocorrem hoje em dia, né, a causa da evolução tecnológica, a causa dos estilos de vida que a gente tem, né, por causa da possibilidade da gente poder mudar o lugar onde a gente vive rapidamente. Então, esses laços, né, essas relações profundas com a paisagem se tornam, de fato, superficiais. E alguém pode dizer que estamos falando de uma nova paisagem, isso até eu concordo. Agora, cabe ver se essa nova paisagem ele atende aos anseios das pessoas, né? Mas aí esse é um assunto bem comprido que a gente pode deixar para outro momento. Uma outra questão é: afirma-se que a paisagem mede e desvenda a nossa capacidade ou incapacidade de explorar, de se relacionar e de representar a nossa relação com os recursos ambientais e com a nossa história. E esse é verdade, né? A paisagem mede e desvenda esta capacidade, mede e desvenda essa capacidade equilibrada ou desequilibrada, né? A paisagem equilibrada é uma paisagem que eu acho que atende, né, afinal das contas, ao objetivo das paisagens, que é garantir, né, que a população que mora nela possa viver, né, e conduzir, né, os estilos de vida ao longo, né, do tempo. Agora, as paisagens desequilibradas são aquelas paisagens que colocam em xeque essa possibilidade, né, podendo chegar a situações catastróficas, né. Isso, do outro lado, justifica a visão atual da paisagem e do planejamento da paisagem, que incorpora todas as paisagens, inclusive as paisagens degradadas, que são desequilibradas, mas que têm possibilidades para serem recompostas, digamos assim, e reequilibradas. Agora, do conceito de paisagem ao planejamento da paisagem, eu acho que é um aspecto interessante a ser tratado, né? Porque a paisagem, né, como assunto de governança do território, é algo que quem se interessa desses assuntos vê acontecer em determinadas partes do mundo, né? No caso do Brasil, a governança do território, né, não enfrenta o discurso da paisagem, infelizmente, né? Há no Brasil ainda uma abordagem, não diria ainda não completa, mas diria que estão faltando ainda algumas fases, alguns passos a serem cumpridos, né? De tal forma que o discurso da paisagem, né, a governança do território, afinal das contas, o planejamento da paisagem no Brasil ainda está bem aquém do que deveria ser, né? Agora, para falar de planejamento da paisagem, né, é necessário dialogar com 3 tradições importantes que marcam a abordagem da paisagem, né? Essas tradições a gente viu de alguma maneira, né, na fase de hoje até agora. A primeira é a abordagem estético-perceptiva, né, que é entendida como representação da natureza através de síntese artísticas, tá, como a pintura, a poesia, as descrições, né, o diário de viagem, né? Isso, né, nos remete à tradição do Grand Tour, né, que ocorria entre 1880
e 1900, né? O pitoresco, o vedutismo, o jardim paisagístico, né? Então, essa abordagem ligada, né, à beleza. A segunda tradição é a abordagem geográfica estrutural, que é conduzida à dimensão funcional e sistêmica do ambiente, entendida como análise e interpretação objetiva da realidade, né? Então, essa dimensão é a dimensão que a gente conhece, né, do entendimento e da leitura da paisagem, ou de qualquer maneira do território, né, através de mapas, né, através da cartografia, através da cartografia físico-geográfica, através da cartografia temática, né. E uma terceira é a abordagem intermediária entre subjetividade estética e objetividade das ciências, que desenvolvendo alguma das intuições do grande geógrafo naturalista von Humboldt, geógrafo naturalista alemão, interpreta a paisagem como a síntese entre a paisagem estética e a paisagem geográfica, né? Então, é necessário que essas três, né, tradições dialoguem entre si, né, para permitir uma compreensão da paisagem da maneira mais holística, abrangente e profunda possível, né? E nesse diagrama são esquematizadas, né, as abordagens da paisagem, né? A avaliação da paisagem é dividida entre a avaliação experta, né, por parte de quem se intitula, né, como estudioso da paisagem, e a avaliação não experta, que ela é dada por parte de quem, digamos assim, não tem, não é assim, não pretende ter uma abordagem científica ou abordagem artística, mas uma abordagem de outra natureza. Aí a gente vai ver cada um para poder entender, né? Nessa avaliação experta, né, tem a abordagem artística, na qual se avalia a beleza cenográfica, né, os artistas interpretam os valores estéticos da sociedade, né, o Scott chama isso de landscape elitism, e tem também uma abordagem do outro lado, né, dentro dessa vertente, uma abordagem científica. Aí tem uma identificação nessa abordagem científica dos fatores que constituem a paisagem, tem a criação e agregação de mapas temáticas, há uma busca de objetividade por se tratar de uma abordagem científicas, né, e tem debates, né, sobre possíveis, né, distorções, né, dessa objetividade. E aí são elaborados para essa segunda parte da abordagem científica, métodos quantitativos. Aí a gente encontra cluster análises, estudos de visibilidade, aí a gente tem índices, né, e isolinhas, essas coisas, né. O método da ecologia da paisagem, ele se insere, né, nessa linha, né? E aqui também outros métodos quantitativos, né, utilizam também os sistemas geográficos de informação. Isso é a primeira vertente. Na segunda vertente, que é chamada de juízo ou avaliação não experta, né? Aí a gente tem uma abordagem psicofísica, abordagem cognitiva e abordagem da experiência, né? Então, na abordagem psicofísica, a paisagem tem um valor estético objetivo, né, por si só. O homem, ele, a partir da abordagem com a paisagem, até uma resposta de tipo sensorial, né, individual. Essa resposta do homem indica, né, a qualidade da paisagem, né? Agora, na abordagem cognitiva, né, a mediação humana é necessária para atribuir uma qualidade paisagística. Então, se considera as experiências, as expectativas, as condições socioculturais do homem, né, como elementos que atribuem significado e valor à paisagem. A qualidade da paisagem, então, ele está dentro desta abordagem, faz parte, né, de algo que está no observador e não na paisagem,
né? Então, quem observa que atribui esta qualidade. E a terceira abordagem é a abordagem ligada à experiência, né? Então, a percepção da paisagem é o resultado da interação entre pessoas e ambiente, num determinado momento histórico. E essa interação modificaria tanto o homo quanto a paisagem. Então, dentro dessas vertentes, né, que incorporam a abordagem psicofísica, cognitivo e da experiência, há métodos mistos, né, de trabalhos, né, como grupos focais, utilização da fotografia e questionários, né, tem simulações visivas e tem encontros, né, tipo happening, né, com o público, né, os moradores, mas pode ser um público variado também, para avaliar, né, possíveis cenários. Se utilizam também, só que com outra abordagem, o sistema de informação geográfica, né, se utilizam o WebGIS, né, e essa metodologia do Planning for Real, que é uma metodologia de tipo participativo, de novos questionários, entrevistas telefônicas, etc. Então, como vocês podem ver, há um leque de possibilidades, né, e o estudioso da paisagem, ele identifica quais são as ferramentas e quais são as abordagens que mais interessam, né, aos seus objetivos. Eu gosto muito também desse diagrama que mostra os elementos, né, os âmbitos e os elementos, os aspectos que compõem a paisagem, né. Na coroa mais externa, né, encontra-se a população, os habitantes e o lugar. Entrando dentro, a gente encontra os aspectos naturais que estão associados ao lugar. Então, a gente encontra as características geológicas, né, geomorfológicas, climáticas, né, as características do solo, da flora e da fauna. E depois, né, os aspectos ligados à contribuição de quem mora, né, nesse lugar. Então, os aspectos culturais e sociais, aí o uso do solo, né, as características dos assentamentos, né, como eles são repartidos, né, tamanho de lote, formato das propriedades, e depois também os aspectos ligados à percepção e à estética. Aí você tem as lembranças, né, você também tem as associações, né, você tem as preferências, você tem a questão mais perceptiva ligadas aos sons, né, as paisagens sonoras, as paisagens ligadas aos cheiros, né, aos perfumes, né, ligadas a texturas e aos sentimentos, né, e também ligadas aos signos. Então você tem as cores, as texturas, né, os padrões e as formas. Eu acho esse diagrama muito interessante porque ele une, né, traz uma síntese de todos os elementos que compõem uma paisagem que a gente não deveria esquecer quando a gente for tratar de uma paisagem. Claro que a gente pode, dependendo do nosso objetivo, que é sempre o elemento que nos conduz e nos direciona, podemos destacar certos aspectos, como, por exemplo, o cultural, social, ou aspectos natural, né? Mas é importante que não esqueça que existem também todos os conjuntos, né? É claro que certos aspectos, como os aspectos naturais, que são aspectos assim, condicionantes, né, aspectos dados, digamos assim, né, na medida que estamos lá sem a presença das pessoas, podem ser analisados, digamos assim, numa relação talvez mais objetiva, digamos assim, né? E analisando bem, e aí eu estou falando e pensando, são poucos os aspectos que não têm relações com o resto, né? A questão da geologia em si, ela é importante porque ela determina, né, tem interferência com a questão geomorfológica, mas tem também interferência com questões ligadas ao uso do solo, aos assentamentos, né, na medida que a geologia ela fornece recursos, né, para
para certos tipos de atividade, né, para poder produzir, né, os assentamentos, edificações. Enfim, isso é só um pequeno exemplo de como isso tudo que a gente vê representado aqui, ele é de fato interligado, e, né, a representação num desenho circular, né, e que concentra na síntese que essa estrela e que é a paisagem, isso é bem significativo. E nesse diagrama também vale a pena destacar, né, com esse que a gente acabou de ver, esse talvez seja uma síntese, né? A paisagem é composta da dimensão territorial, da dimensão urbanística, da dimensão cultural, da dimensão estética, histórica e ambiental. Nesse aqui, isso é mais detalhado. Esse aqui é mais agregado, digamos assim, né? Agora, a discussão sobre o conceito de paisagem se transforma em questão de governança território através da confluência desses fatores, né? A reflexão sobre o significado da paisagem e suas qualidades, essencialmente de natureza relacional, que contribui para transformar uma estrutura territorial em paisagem, né? Então, essa questão das relações, né, e das qualidades, né, que são presentes na paisagem são importantes, né, para entender a estrutura territorial, né? São dois conceitos que a gente falará proximamente. A questão de unidade de paisagem, âmbito de paisagem, ele se constitui muito a partir da natureza relacionar dos elementos que compõem a paisagem, né? Essa natureza relacional nos permite identificar áreas, né, com características e com relações comuns, né, e o entendimento dessas características, dessas relações, nos permitem, né, pensar, né, a governança, né, dessa paisagem. Outra questão é o diálogo entre as disciplinas geográficas e as urbanísticas, né, que foi amadurecido ao longo dos últimos 200 anos e tornado necessário pela crescente demanda de planos e de instrumentos de regulação e proteção do patrimônio histórico, artístico e ambiental. Então, essa exigência de planos, né, para poder proteger o patrimônio histórico, artístico e ambiental, faz com que seja necessário integrar essa exigência com aquelas disciplinas que nos permitem ter informação e ter os meios de conhecimento para que os instrumentos de regulação e proteção elas possam ser implementados, né? Principalmente as disciplinas geográficas, né? O terceiro aspecto, né, é o papel técnico, operacional e de estímulo às políticas exercidas por algum tipo de legislação, como a Convenção Europeia da Paisagem. Então, isso, né, trazendo isso para a experiência brasileira, é necessário que tenha legislações, né, que tenha normativas, né, que abordem e tratam dessas questões, né? Na Europa tem a Convenção Europeia da Paisagem. No Brasil, com relação à paisagem, tem pouquíssimas coisas, né? E sempre com uma abordagem setorial da paisagem. Quando eu digo setorial, entendo uma visão da paisagem que busca encontrar, né, dentro daquela visão estética perceptiva, as paisagens que têm valor, que são bonitas. Então, por esses motivos, são paisagens que precisam de uma atenção particular. Enquanto a gente viu, né, na Convenção Europeia da Paisagem, a paisagem que precisa de atenção por parte do homem é toda a paisagem, né? Um quarto aspecto é a revisão dos paradigmas do planejamento associado à falência da época moderna e a conscientização da importância de corrigir modelos de desenvolvimento que levaram à degradação das estruturas dos assentamentos e da paisagem. Então, é necessário também rever, né, as maneiras que a gente tem de planejar e o que está por trás disso, quais são os conceitos que norteiam a paisagem, os conceitos que norteiam o planejamento, né,
e como isso não chega a ser um planejamento da paisagem, né? Eu fiz uma pausa porque eu tenho que lembrar que a gente fala, né? A gente vai falar da experiência europeia, mas de vez em quando é bom sempre fazer as relações com a situação brasileira, né? Então, no caso, né, um planejamento como é feito no Brasil, ele de fato não incorpora a dimensão da paisagem como ela deveria ser, né? E quinto, que é o aparecimento de uma demanda específica de ambiente, de qualidade de vida por parte da população a partir da década de 1960, que se tornou mais forte recentemente, interligando-se com os temas da sustentabilidade, do desenvolvimento e dos efeitos das mudanças climáticas. Então, a governança do território, né, e a governança da paisagem tem que incorporar também essas questões, né, que apareceram a partir da década de 1960, tem a ver com a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento, dos efeitos das mudanças climáticas, né, cujos efeitos a gente vê, né, quase que cotidianamente nas nossas vidas, né? Agora, agora eu acho importante também ver algumas experiências, né, e como elas evoluíram. Aqui eu coloquei algumas coisas a respeito da experiência italiana, mas nós vamos falar em detalhe da experiência italiana na terceira aula, né? De qualquer maneira, eu gostaria de destacar algumas coisas, né, que estão nesses poucos slides que falam da experiência italiana, para serem depois resgatadas quando a gente for falar em detalhes dela, né? Agora, interessante que, no caso da experiência italiana, a gente vê a presença de 3 gerações, né, de planos da paisagem. Uma primeira geração que se estrutura, né, numa visão, naquela visão original, né, da paisagem, a primeira visão, o primeiro conceito, ou primeira abordagem, que são as paisagens belas, né? Então, essa primeira geração de planos italianos pretende proteger, né, essas paisagens belas, né? Isso já em 1922, né? Se destaca a exigência dessas paisagens, né, através de uma lei que foi criada, né, neste ano, e que é necessário proteger essas paisagens. Então, essas paisagens, na época, são aquela paisagem que tem belezas panorâmicas, né, belezas naturais, e paisagem também que se destacam pela relação com a história civil e literária, né, da Itália. E aí a gente percebe que nessa fase há uma produção de planos que ela é pontual, né? Tem até um mapa, eu não tenho ele aqui, mas na aula, quando a gente for falar, né, em detalhe da experiência italiana, a gente vê a Itália que ela tem como se tivesse manchas de pele de onça, né, ou de leopardo, quer dizer, são áreas onde tem esses planos e nem em toda a Itália. A gente vai ver que em alguns lugares tem mais, outros tem menos. Isso depende muito também da mobilização, né, da sociedade, né? Esse é um elemento fundamental. Agora, a segunda geração, né, de planos, ela se inicia na década de 80. Então, a primeira geração inicia na década de 22 e vão ter 60 anos, né, onde para o planejamento da paisagem existe esse tipo de planos, né, dentro dessa concepção da paisagem protegida, né, e que tem que ser a paisagem bela. A partir da década de 80, com a criação das regiões, né, o Estado italiano passa a atribuição do planejamento na escala regional a estas instâncias. As regiões da Itália são mais ou menos como os estados no Brasil. E é promulgada uma lei que amplia, né, as áreas que são objeto, né, do planejamento da paisagem. E amplia de maneira significativa, incorporando quase que todo o território italiano. Aí, então, as regiões começam a produzir seus planos regionais da paisagem. E o que é interessante é que nessa etapa cada região encontra ou busca um caminho. E aí a gente tem
planos produzidos muito diferentes entre si. Tem regiões que não produzem planos, mas tem regiões cujos planos da paisagem se tornam referência, né? Como o caso da região Emília-Romagna, da Toscana e do Piemonte. Porém, esses planos ainda deixam abertas algumas questões, né, que podem ser agrupadas em dois âmbitos, né? O primeiro âmbito é de tipo científico-cultural, né? Então, qual que é o objeto dos planos de paisagem e meio ambiente, né? Ainda não está totalmente claro, né? O segundo aspecto é que a abordagem cultural, os temas da paisagem e do meio ambiente, com referência à confrontação entre tradição estético-perceptiva e aquela geográfico-estrutural, ainda não está resolvida. Então, ainda precisa entender, né, até que ponto, né, os aspectos que a gente chamaria como mais objetivos, né, os aspectos ligados às características geográficas estruturais, têm relação com a tradição estético-perceptiva e como esse pode ter integração entre si. Um terceiro aspecto é a relação entre análise e projeto da paisagem e de meio ambiente, nos planos da paisagem, com relação ao balanceamento entre o papel das proteção e das estratégias, né? Então, e aí a dificuldade entre conjugar, né, uma visão de proteção mais ortodoxa e outras, né, heterodoxa, né? Isso, a meu ver, né, isso se torna possível após um certo número de anos, né? Quer dizer, é necessário ter um amadurecimento disso, né? E testar, né? E experimentar. Essa consideração mostra, evidentemente, como isso seja necessário e nesse prazo, um prazo de 15 anos, que vai da metade da década de 80 até os anos 2000, isso não foi suficiente. Depois, outro aspecto é a interrelação entre os aspectos paisagísticos, ambientais e territoriais, e é pouco clara a identidade dos planos da paisagem. Esse é um outro aspecto importante e uma questão que vai, eu espero, né, vai chamar a atenção também no Brasil, né, a partir do momento que começarão a ser instituídos planos da paisagem, como isso se relaciona com instrumentos de planejamento nas outras escalas, né? Porque os planos de paisagem são planos considerados de áreas vastas, né? Eles são planos que têm uma escala regional e não uma escala municipal, né? Então, como esse se relaciona com instrumentos à escala municipal, né? Principalmente os planos diretores municipais, né? E um outro aspecto é a relação entre os temas de requalificação da paisagem e o debate com relação ao centro histórico, com relação à Carta de Gubbio, que estabelece a extensão dos princípios de conservação a todo o território. Isso é mais uma questão que se remete ao que acabamos de falar, né? Quer dizer, a qualificação da paisagem, ela de fato, na atualidade, se remete à paisagem como um todo, né? Mas na época era tentar, né, entender, e ainda não estava resolvida, como a requalificação da paisagem também incorpora parte de paisagem que são testemunhos, né, de momentos históricos específicos, né? E esses elementos são os centros históricos, né? E os centros históricos considerados também não somente os edifícios que são mais valiosos, né? Os edifícios com arquiteturas que se destacam na história, nos manuais da história da arquitetura, mas o tecido urbano que está incorporando eles, né? A Carta de Gubbio resgata isso. E depois a gente vai ver que na Itália tem alguns planos urbanísticos de centro histórico, como o caso do plano de Bolonha, que se torna referência porque ele resgata um valor do tecido, né, do tecido histórico. Então, como essas coisas
como isso se tem que conjugar, era uma questão que ainda não estava resolvida na época. E depois o âmbito do tipo técnico-jurídico, né, que inclui a relação entre as questões da paisagem, a proteção dos espaços naturais e o planejamento das áreas protegidas. Então, como, por exemplo, o plano da paisagem se articula com os planos dos parques, né, e das unidades de conservação. E a relação também entre os planos da paisagem e os planos de bacias hidrográficas, né, que instituem os comitês de bacia hidrográfica, que é um tipo de plano que a gente tem aqui no Brasil, né? Temos os comitês, né, e os planos de bacias hidrográficas. Então, né, são planos de áreas vastas também. É claro que os planos de bacias hidrográficas, eles têm uma atenção mais direcionada à questão dos recursos associados à água, né? Então, como isso se relaciona com planos da paisagem que incorpora, né, todo um outro conjunto de aspectos? Isso é uma questão que ainda não estava resolvida na Itália nessa segunda geração de planos da paisagem. E depois tem uma terceira geração dos planos da paisagem que está associada, né, à criação da Carta da Convenção Europeia da Paisagem, que foi criada em 2000. E aí acho que aqui vale a pena destacar isso, que a Convenção Europeia da Paisagem entende a paisagem como um aspecto essencial do quadro de vida das populações. A paisagem participa da elaboração das culturas locais e a paisagem representa uma componente fundamental do patrimônio cultural e natural da Europa. Então, reconhece a paisagem dignidade social e semiótica, e considera a paisagem como um sistema em transformação e redefinição de significados, e legitima a importância da relação entre população e paisagem, que é uma relação que é mediada pela percepção, pelo conhecimento, pela construção compartilhada das imagens na paisagem. Entretanto, ela não especifica a modalidade de gestão das questões estético-perceptiva, cognitivas e participativa, e cada país soluciona isso. Mas o que eu acho importante é que a paisagem é o elemento-chave da vida das populações. A Convenção Europeia da Paisagem reconhece isso. Como fala Pierre Donadé, que é um autor francês, né, no seu livro Ciência da Paisagem, outra teoria e prática, ele fala o seguinte: a paisagem designa uma determinada parte do território, assim como é percebida por parte das populações, cujo caráter deriva da ação de fatores naturais e humanos, né, e de suas interrelações. São entendidos como população, quer os habitantes do lugar, quer os grupos de interesse até o nível nacional e internacional, e é sublinhada a compreensão global, ou seja, não dissociada dos elementos naturais e culturais e da sua evolução no tempo. Segundo ele, não tem mais sentido, portanto, se distinguir entre paisagem natural e cultural, e cada espaço percebido se torna uma paisagem ou um lugar. Então, isso é interessante, né, que mostra a dimensão escalar, né, das questões, que não é somente local, mas também nacional e internacional. Então, a paisagem é o elemento-chave de vida das populações. E uma coisa importante que eu gostaria de salientar é que o governo do território é proposto em todas as escalas e o Estado tem que promover isso. Nós vamos ver que no Brasil não se faz isso, né? Existe por parte do IFAM uma portaria que fala de paisagem cultural brasileira, mas ela se baseia, né, na capacidade de autodeterminação dos povos, ou seja, na capacidade de algumas coletividades, né, se reunir e dizer: bom, nossa paisagem é uma paisagem importante para nós, vamos destacar isso, vamos pensar, né, uma maneira de protegê-las, vamos nos juntar, né, e vamos lá no IFAM apresentar num plano de manejo, apresentar num programa para obter a chancela. Essa portaria tem mais de 10 anos e não chancelou nenhuma paisagem cultural no Brasil ainda.
Isso me chama muita atenção, porque isso reafirma a ideia de que o Estado tem que promover isso, né? O Estado tem que promover, o Estado tem que ser o agente que dá o start, né? Que começa processos desse tipo. E que cria consciência por parte das pessoas. Agora, no caso da Itália, as religiões, como eu falei, têm um papel dominante, né? E começou a elaboração dos planos de paisagem regionais da terceira geração. E esses planos utilizam uma metodologia de repartição, embora não goste deste termo, mas enfim, eles dividem, né? Ou eles desenham, talvez seja o termo melhor, desenha a paisagem como ela sendo um conjunto de âmbitos ou unidade de paisagem, né? Essas unidades de paisagem ou âmbitos são caracterizadas por uma homogeneidade ou especificidade de inter-relação entre os fatores humanos e naturais. Então, para cada âmbito são definidas regras e normas, incorporando também áreas marginais de pouca expressão e aquelas degradadas como parte do objeto do planejamento, né? A paisagem é todo o espaço onde o homem vive, né? O que eu acho importante é que para cada âmbito são definidas regras e normas. E aí observem, por exemplo, esse que eu coloquei aqui, né? Esse aqui é uma paisagem que está próxima de nós, né? Esse aqui é uma paisagem que está na microbacia do rio, aquele rio que foi afetado, aquele rio que passa por Brumadinho, agora esqueci o nome, não vou lembrar, né? E aqui estamos no município de Brumadinho, Belo Vale, Moeda, onde tem esse tipo de, o rio chama Paraupeba, onde tem esse tipo de relevo, né, colinas, né, de baixa altitude, tem um relevo ondulado, onde que há certo tipo de produção, aqui no caso predomina a produção dos cítricos, né, as vertentes onde há a produção dos cítricos estão com um certo tipo de exposição. No caso, é a exposição ao norte, para receber maior insolação, as vertentes com exposição ao sul, né, em linha geral, elas conservam, né, matas, né, tem uma implantação de estradas e caminho ao longo do curso da água, há presença de matas ciliares, tem fazenda, tem pasto, tem alguns lugarejos. Então, esses são os elementos que compõem a paisagem e que esse croquis explicita, né, mas que podem também ser explicitadas através de regras e normas, né? E num planejamento nessa escala, o que norteia um planejamento desse tipo é um planejamento baseado na descrição, né, e na definição de normas e de regras, né, e não na definição de parâmetros, né? Mas disso a gente vai falar proximamente. Então, estamos falando então de planos de paisagem, né, que é feito de regras morfológicas, normas, regras, mas basadas nas morfologias, né? Segundo um autor italiano, Elio Piroldi, o plano da paisagem, que inclui as áreas urbanas e metropolitanas, não pode ser reduzido a um conjunto de simples recomendações, mas deve estabelecer regras de projeto, regras morfológicas e não morfométricas, de transformação física do território. Essas regras podem se manifestar como linhas guias, podem ter manuais, né, indicando para os arquitetos e os engenheiros, né, quais são os caminhos para poder realizar seus projetos. Isso não significa entregar modelinhos, né, mas dizer, ó, nessa paisagem, a volumetria, aí depois o arquiteto vai dar a sua contribuição, né, dentro desses condicionantes, mas a volumetria das edificações é de tal formato, né, os assentamentos têm essas regras, né, de implantação, né,
Isso é importantíssimo para poder manter as características da paisagem. Então, como eu falei, essas regras podem se manifestar como linhas guias, como reflexões críticas sobre uma visão coletiva da paisagem urbana e metropolitana também, como índice de comportamento, de avaliação e de controle. Deve entrar assim no mérito da forma e não unicamente dos números, não unicamente dos índices, dos parâmetros, né? Então, devem entrar, né, na forma da paisagem, conferindo um excedente identitário, né? Bom, a lei italiana que referenda, né, a Comissão da Paisagem, chamada de Códice Urbano, diz que a paisagem é o produto das relações entre os fatores humanos e naturais. Talvez agora você esteja até cansado de saber disso, né? Que a paisagem não é algo fixo, mas em contínua evolução. E como tal é submetida por parte dos planos a uma ação de tutela e proteção, definindo os graus das mudanças e guiando-os. Então, o objetivo dos planos da paisagem é conservar a identidade dos lugares, através da proteção e tutela dos bens paisagísticos. Mas para fazer isso é necessário também identificar esses bens paisagísticos. O que são esses bens paisagísticos? Quem identifica os bens paisagísticos? Depois é qualificar as paisagens degradadas. Aí talvez isso seja um pouco mais fácil de reconhecer, né? Talvez mais difícil para requalificar, mas enfim, né? Implementar política de desenvolvimento sustentável. E o planejamento da paisagem tem duas dimensões: a dimensão descritiva, né, com a identificação dos valores históricos, naturais, estéticos e suas relações, e a propositiva, né, que se vale da primeira. Né? Então, na disciplina, por exemplo, na oficina URB 019, se coloca em prática essas duas dimensões. Né? Primeiro, é necessário descrever, identificando os elementos que compõem essa paisagem, seus valores históricos, naturais, estéticos, suas relações, e depois se faz a parte propositiva, elaborando um plano da paisagem. E os projetos da paisagem são instrumentos de planejamento que buscam propostas de intervenção que, com o resgate de recursos esquecidos e a recuperação de situação de degradação, potencializam a renovação da paisagem, visando uma melhoria de sua qualidade e propiciando a fruição lenta, ativando uma pluralidade de atores e de recursos econômicos presentes no território. E como vocês podem perceber, o planejamento da paisagem é um planejamento que tem que ser democrático, tem que envolver os atores, né? E aí a gente pode usar diferentes metodologias, né? Uma dessa é a metodologia do geodesign, né? Que eu resgatarei na próxima aula, né? Então, os passos, as etapas dos planos são as seguintes: então, uma análise do território e suas mudanças, né? E claro que nessa abordagem do outsider, né? Mas é importante também mergulhar a fundo e envolver, né, as pessoas, né, que moram, né, nessas paisagens. Então, o contato, as entrevistas, as vivências, né, são importantes, né? Identificar os recursos em uso, identificar as áreas comprometidas, elaboração de proposta para a recuperação das áreas comprometidas e elaboração das regras específicas para cada áreas, né? Então, as políticas de desenvolvimento devem buscar melhorar ou proteger a qualidade da paisagem, garantindo os benefícios econômicos que dela derivam, né? Isso envolvendo vários setores de atividades, né? Tais como o setor turístico, o setor cultural, artesanato, criando postos de trabalho, sempre nessa busca, né, também da sustentabilidade. É importantíssimo entender que todas as paisagens têm igual dignidade. Só entendendo isso, que todas as paisagens têm igual dignidade, é possível construir e incorporar novos valores positivos à paisagem, ultrapassar as condicionantes de vinculação do sítio de maior importância, isso significa evitar a museificação, né, da paisagem, envolver as populações locais e gerar ações para valorizar, recuperar ou criar paisagem. Então, o plano da paisagem não protege e mantém unicamente os valores paisagísticos existentes, mas define ações de valorização, recuperação e requalificação das paisagens comprometidas e a criação de novos valores da paisagem.
eu garanto para você, no Brasil a gente tem muita coisa, né, que precisa ser objeto da atenção dos planejadores, né? O nosso campo, embora campo não seja o termo certo, né, por boa parte do Brasil, né, porque essa dicotomia entre urbano e rural tem cada vez menos sentido no Brasil, né? Então, digamos assim, as áreas que estão em volta das cidades, né, onde o arquiteto não atua, são áreas que precisam serem estudadas por parte do arquiteto, tem que ser estudada profundamente, tem que ser objeto da atenção e do trabalho do arquiteto. E nós temos que preencher uma lacuna grande, né, porque o arquiteto, como eu acho que já disse várias vezes, ele só trabalha no âmbito urbano, né. O plano da paisagem tenta decompor as diferentes abordagens da paisagem que mudaram a atenção das questões estético-perceptivas, aquelas estruturais, passando entre cultura, natureza e ciências duras da natureza, né? Então, tem que incorporar essas abordagens, nós já falamos, a estético-perceptiva, de matriz cultural e social, aquela ecológica, ligada às ciências duras, e aquela geográfica, patrimonial, que ele conhece e valoriza os lugares como êxito de relações e processos coevolutivos entre ambiente e assentamento humano, reconhecendo os habitantes, o papel de produtores da paisagem. E aqui, a volta a falar dos âmbitos das unidades de paisagem, que é importante, porque são os elementos, né, que compõem este mosaico, né. Para cada âmbito, unidade de paisagem, os planos da paisagem definem específicas indicações e ordenam previsões para a conservação dos elementos constitutivos e das morfologias dos bens paisagísticos protegidos, consideradas as tipologias arquitetônicas, técnicas e os materiais construtivos. Então, vocês podem perceber até que o grau de detalhe, né? A recuperação das áreas comprometidas ou degradadas, a proteção das características paisagísticas dos outros âmbitos territoriais, garantindo ao mesmo tempo o menor consumo de solo, e a definição de linha de desenvolvimento urbanístico edilício. Agora, interessante nesse ponto C, né, que se fala de garantir ao mesmo tempo o menor consumo de solo, né? Por muito tempo na Itália, as áreas rurais foram vistas como áreas que um dia iam se transformar em áreas urbanas. Agora não se pensa mais isso, né? Pelo contrário, um objetivo europeu é aquele de chegar até 2050 não tendo mais áreas rurais transformadas em áreas urbanas. Então, garantindo a consolidação e o adensamento urbano do urbano existente, né? Tanto que em muitos planos diretores italianos não há mais a utilização de índices, mas há para cada lote uma quantidade de metros, né? Se trabalha com metros cúbicos, né? Mas enfim, vamos falar para na nossa metros quadrados, né, que são disponíveis a partir do que já está construído nesse lugar. Então, por exemplo, se você tem um lote que tem uma casa de 125 metros quadrados, você poderá demolir a casa e reconstruir 125 metros quadrados. Ou a alternativa é reformar esta casa, né? Você não pode mais construir a mais do que já existe. É claro que de vez em quando alguns governos, né, para poder, né, garantir o apoio por parte da população, implementa planos. Na Itália até o tal de plano casa, feito pelo governo Berlusconi, onde te permite, e aí te dá em termos percentuais, né, uns 5% a mais do existente, um 10% a mais e por diante, né? Mas é isso, então. Vamos para frente. Então, esse aqui né, são os elementos que fazem parte do plano, do planejamento, né, da paisagem. Então, você tem que reconhecer essa paisagem, identificar, analisar, monitorar e avaliar a paisagem para começar a gerenciar e a planejar, né? E o planejamento se dá através da valorização, a recuperação e da criação.
né? Mas você tem que incorporar também a dimensão da proteção e da integração da paisagem. Esse esquema mostra a síntese das três gerações, na primeira, segunda e terceira geração, ou estação, como está escrito aqui. Eu vou colocar as slides desta apresentação disponíveis. Se alguém tiver curiosidade, pode olhar isso com maior detalhe. Agora, a gente está falando da abordagem europeia. O processo de europeização, né, com a criação primeiro da Comunidade Europeia e agora da União Europeia, e a internacionalização da questão paisagística do patrimônio ambiental é caracterizado por algumas abordagens recorrentes, que podem ser agrupadas em 4 tendências dominantes. Então, a primeira tendência é que as políticas e plano paisagístico propostos como instrumento de conservação e proteção da natureza, no que se refere às áreas protegidas e aos parques e às suas relações com o território, numa perspectiva de desenho integrado das várias componentes da paisagem. A segunda tendência é ter políticas e planos de paisagem desenvolvidos no contexto da ecologia e das ciências naturais e ambientais, que é o tal do Landscape Ecology, que eu já mencionei. Outra tendência dominante é a política e planos para a proteção e valorização do patrimônio cultural natural em nível regional e local. Aí temos planos urbanos e territoriais em várias escalas, atlas, né? É muito utilizada essa metodologia dos atlas, porque é um formato bem interessante que busca, né, recolher, sistematizar um conjunto enorme de informações para poder ter disponível tudo ou quase o conhecimento, né, como os atlas têm, né, com relação a um determinado espaço. Mas temos também plano de parques, área protegida, observatórios paisagísticos, ecomuseus, etc. E outra tendência dominante é a política instrumento especificamente orientado para a aplicação da Convenção Europeia da Paisagem, né, das regiões europeias que pretendem implementar políticas destinadas à proteção, gestão e ordenamento paisagísticos. Né. Então, o quadro europeu, né, antes da institucionalização da Convenção Europeia sobre a Paisagem e da noção de política da paisagem, seguiam dois caminhos, até semelhantes ao longo do século XX, né? Ao longo do século passado, esses países adotaram leis de proteção à natureza, à paisagem marcantes e patrimônio histórico, arquitetônico e etnográfico. Alguns deles, como França, Inglaterra, Itália ou Bélgica, protegeram seus sítios marcantes exatamente como fizeram com seus monumentos históricos, em nome das marcas da memória nacional a ser preservadas. Os países de cultura germânica, por outro lado, parecem ter atribuído maior importância à proteção dos ambientes naturais e rurais e à questão dos riscos ambientais rurais e urbanos do que ao valor cultural da paisagem, né? Então, a gente percebe, né, como os países que tinham, né, um maior patrimônio histórico arquitetônico, né, França, Inglaterra e Itália, tiveram uma abordagem mais associada ao aspecto de proteção das paisagens, onde tinha esses patrimônios, enquanto em outros países, né, como os países assim, de cultura germânica, a gente pega a Alemanha, mas também Dinamarca, Noruega, a Escandinávia, né, a abordagem se dá mais pela proteção dos ambientes naturais. Na Grã-Bretanha, bem como na Holanda, na França, na Itália, na Espanha, foram promulgadas leis para a preservação do patrimônio natural e cultural, primeiro nacional, e depois cada vez mais vinculado ao nível regional. E os textos legislativos têm acompanhado um processo de crescimento das autonomias locais que tem caracterizado a prática política de vários países europeus. Os britânicos, né, com a ideia do Cultural Heritage, né, fizeram da bela paisagem, inventada no século XIX, um símbolo de sua identidade e do modo de vida rural. Desde a década de 1980, os holandeses dobraram o planejamento e o desenvolvimento do polder, que são aquelas unidades básicas. Na verdade, o polder é como se fosse, eu espero não estar enganado, né, a fazenda, né? Então,
dobrar o planejamento e o desenvolvimento dos polders para o benefício da proteção da natureza, uma parte maior do contexto da vida rural, que se tornou um ambiente de trabalho residencial. Na França, por seu lado, o Estado e as comunidades territoriais têm intensificado as ações de paisagismo público desde 1993. Muitas vezes têm desenvolvido atração residencial e turística muitas vezes têm devolvido atração residencial e turística à paisagem e cidade que perderam, o que não tinha, graças também ao trabalho do tecido associativo das comunidades locais. No sul da Europa, a Itália e a Espanha, juntamente com a União Europeia, não só adotaram políticas paisagísticas, naturalistas e patrimoniais, semelhantes aos dos países do norte, mas viram seus campos rurais e costeiros se tornarem cada vez mais atraentes para atividades residenciais, de trabalhos e lazer. Isso mais recentemente. Agora, o conhecimento paisagístico de todos os espaços, central em qualquer política da paisagem, constitui uma experiência interdisciplinar recente nas diferentes mas diferente de um país para outro. É claro, cada país, né, acabou tornando próprio e adaptando, elaborando uma metodologia própria. Mas, de qualquer maneira, representa a base de uma política de qualidade paisagística que atinge todo o território, e não apenas locais excepcionais. Né? Isso é uma abordagem comum. Esse conhecimento é apresentado na forma de documentos que orientam a gestão do território, né, os planos da paisagem, mas também abre o diálogo com todos os atores da paisagem e as populações envolvidas, diálogo e a participação. E aí tornou a forma de atlas, que mencionei anteriormente, inventários nacionais e regionais, caso de França, Bélgica, Noruega, Espanha, Holanda, Itália, etc., mas também de métodos autônomos de leitura da paisagem, como na Grã-Bretanha, ou preliminares, para planos regionais de paisagem, como no caso da Itália. E a dúvida, né, a oposição que às vezes surge entre as políticas paisagística, naturalista e culturalista, parece hoje em dia cada vez menos pertinente. Os dois polos que amanhã irão distinguir as políticas da paisagem serão, de um lado, as políticas da paisagem, patrimônio naturalista e cultural, a partir da definição e gestão de lugares específicos. E do outro, a construção das paisagens como contexto de vidas elaborado local e democraticamente, o que implica a totalidade de cada território. Então, as primeiras políticas são muitas vezes orientadas de cima para baixo pelo poder público, enquanto as segundas dependem de uma concepção participativa de baixo para cima dos projetos no contexto de vida. Eu não vejo elas como antitéticas, né? Eu acho que depende de cada situação, de cada caso. Inclusive, nesse sentido, eu acho que um papel determinante é dado por parte da autoridade pública, né? Das públicas instituições, né? Que eu acho que devem ter a finalidade de atuar e promover, né, políticas de planejamento da paisagem para aqueles lugares, né, aquelas porções onde a paisagem está degradada, né, onde também o tecido social está degradado, buscando justamente recompor isso, né, e permitir de se passar depois no segundo polo, né, que é a construção da paisagem como contexto de vidas elaborados local e democraticamente, né. Eu vejo assim, a atuação do poder público nesse sentido. E esse primeiro polo é algo que é indispensável em situações de degrado, em situações onde não tem os pressupostos para atuar numa política de tipo participativo, né? E do ponto de vista da preservação da identidade das paisagens europeias, da gestão das transformações que respeitem a especificidade dos lugares, esses dois polos não podem ser separados, né? As experiências em curso em vários países, com base no princípio da subsidiariedade e na integração entre os diversos níveis e as diferentes competências administrativas, na concentração das escolhas entre os diversos atores da população, são expressão dessa possível linha de evolução. Então, subsidiariedade, integração entre os diversos níveis e competências administrativas, né, isso são importantes e são também
Isso ocorrendo, né, mostra o grau de amadurecimento, né, da estrutura administrativa, né. Por outro lado, as dificuldades de integração dos temas da paisagem nas políticas de gestão das grandes transformações físicas da paisagem levam em alguns países a estabelecer ou a continuar, se já estiver presente, uma política de defesa dominante em lugares excepcionais, né, como a única praticável, né. Isso também ocorre. Então, é isso que